Estamos no mês de junho, que é conhecido como mês do orgulho LGBT. E o dia 28 de junho é o dia em que comemoramos o dia do orgulho LGBT. E qual a importância dessa data? Estamos em 2023, no século XXI, e ainda assim temos muitos casos de preconceito na sociedade, no trabalho, em casa, em instituições. E, cara, eu só queria deixar aqui meu coração bem aberto para que vocês soubessem que eu sou gay, eu sou casado com o Leandro há quase 10 anos, né? Oficialmente há 4, 5 anos mais ou menos, a gente tá junto desde 2013. E, cara, é muito difícil a gente estar no meio corporativo, religioso, de amigos, no meio pessoal também, para poder falar sobre a nossa realidade da comunidade LGBT, porque é bem complicado, né? Existem atualmente 2 tipos de preconceito que prevalecem sobre a sociedade hoje, que é o extremismo, né? Que é a homofobia, os discursos de ódio e tudo mais, e tem o preconceito velado. Eu hoje, particularmente, não sei qual dos 2 podem ser pior, porque o extremismo, ele acaba sendo mais imediatista, então você consegue ver as consequências desses atos irracionais de uma maneira mais rápida, né? Ou como casos de assassinato, como casos de agressão, de expulsão, de demissão, de exclusão, de uma maneira geral. Em contrapartida, o preconceito velado é aquele onde as pessoas dizem aceitar, dizem respeitar de uma maneira mais social, né, de uma maneira educada, mas quando elas estão em um ambiente em que é propício externar o que elas realmente pensam, e algumas pessoas acabam se surpreendendo com a atitude dessas pessoas a nível de preconceito, né? As consequências psicológicas do ato do preconceito velado acaba sendo um pouquinho, na minha opinião, obviamente, piores. Por quê? Porque quando a gente vê, quando a gente recebe ou quando a gente presencia um ataque homofóbico ou alguém sendo extremamente preconceituosa, a gente consegue ver verdadeiramente o que aquela pessoa pensa, né? Como lidar com ela, até mesmo a gente consegue ter o direito de escolha de ter ou não aquela pessoa na nossa vida. Então, por mais que essa situação do preconceito extremo, né, no caso da homofobia, poder acarretar em uma possível agressão, de uma possível morte, que é o extremo de todos os casos, na verdade, o velado é aquele onde você acaba se enganando, você acaba vivendo mentiras dentro de uma instituição financeira, religiosa, social, pessoal. É por isso que eu não sei dizer qual dos 2 acaba sendo pior. Mas eu gostaria de deixar claro que o mês do orgulho não está aqui para ditar nenhuma supremacia, tá? Nós não queremos ser superiores a ninguém. O mês do orgulho é basicamente sobre respeito, sobre igualdade, no sentido de sermos diversos juntos, né? A sigla LGBT, que já está enorme aí, cheia de letras, e já tem até um maisinho ali para poder representar todas as outras extensões, ela não exclui a heterossexualidade, ela não exclui os cisgêneros, muito pelo contrário. Lembra que antigamente a sigla era GLS, onde era gay, lésbicas e simpatizantes? O S de simpatizante queria dizer o quê? Que todas essas letrinhas que a gente tem hoje no mais eram os simpatizantes, as pessoas que simpatizam, as pessoas que não têm aversão aos gays e às lésbicas, né? Sendo que, mesmo sabendo que ambos são homossexuais, então não deveria ser GL, né? Mas como antigamente era basicamente nichado nesses 2 polos, a sigla S, ela engloba o heterossexual. Ou seja, simpatizante hoje é aquele colega de trabalho que, apesar de ser hétero, apesar de ter uma namorada, de ter uma vida... Apesar não, né? É a vida normal dele, é o que ele é, a essência dele. Ele consegue te incluir na vida dele, ou seja, a sua existência, o fato de você gostar de outro homem, sendo homem, ou gostar de outra mulher, sendo mulher, não interfere na vida dele. Isso, muito pelo contrário, né? Muitas das vezes acabam agregando valor para ele, porque ele te conhecendo, sendo seu amigo, confiando em você, sendo homossexual, seja homem ou mulher, ele consegue lidar com as diversidades da vida, quando ele encontra, por exemplo, com uma travesti, com uma trans, com um não binário, com um intersexual, por exemplo. Então, assim, combater o preconceito é uma maneira de você driblar a ignorância da sociedade e driblar a ignorância em si mesmo. Não é porque nós somos gays que isso vai te tornar gay. Muito pelo contrário. Você continua sendo quem você é e eu continuo sendo quem eu sou. Inclusive, eu gostaria de deixar registrado que homossexualidade não é uma doença, tá? Muitas das pessoas, principalmente nas instituições religiosas, acabam comparando homossexual a drogados, a alcoólatras, a doentes, né? Tipo lepra, vamos dizer assim. E eu queria
deixar aqui registrado que isso não é verdade. Porque se você pega um dependente químico, por exemplo, e você tira as toxinas que o tornam dependente químico, ele vai entrar em abstinência, obviamente, depois de um tratamento e tudo mais, mas o melhor de todos os resultados é que quando ele estiver habilitado, ele vai se tornar uma pessoa normal, né? Ou seja, sem vícios, e vai continuar a vida dele. Só que esse normal não inclui a sexualidade daquela pessoa. Ela vai deixar de ser um viciado, ela vai deixar de ser dependente químico, mas ela vai continuar sendo gay ou hétero, independente da toxina. Entendeu? A mesma coisa em relação ao alcoólatra. Se você tira as bebidas alcoólicas da pessoa que tem problemas com alcoolismo, ela vai se tornar uma pessoa sóbria, né? Ela vai se tornar uma pessoa normal, vai voltar a ser uma pessoa normal, mas independente da sexualidade dela, porque pode ser um dependente químico homossexual ou heterossexual, assim como pode ser um dependente do alcoolismo ali, do álcool, sendo heterossexual ou homossexual. Se você tira o homem do homem gay ou a mulher da mulher gay, isso não vai fazer com que ela deixe de ser gay, porque não é a substância, isso não está no externo, isso é algo de dentro, isso é intrínseco, isso vem do nosso nascimento. Nós nascemos assim. Tanto que, quando você é heterossexual, explica para uma pessoa por que você gosta de uma mulher, no caso de um homem heterossexual, ele simplesmente gosta. Ele gosta do jeito, gosta do cheiro, sente atração sexual, desejo e tudo mais. É a mesma coisa o homossexual. Não tem essa distinção, não tem essa explicação, não é uma opção, né? Tanto que hoje a opção sexual, o termo opção, caiu em desuso, porque não é uma opção. Nós nascemos assim, é a minha orientação, como eu me oriento em relação a relacionamento, à família, ao futuro, porque eu sendo um homem gay e tendo atração por outros homens, isso não vai denegrir a minha imagem enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não é a mesma coisa que um dependente químico, por exemplo, porque se tira o homem de mim, se fala, me restringe de ter qualquer tipo de relação com qualquer outro homem, eu vou continuar sendo gay. A diferença é que eu vou ser um gay reprimido, porque pode passar anos e anos e anos e não vou sentir vontade de ficar com mulher porque eu não tenho desejo, não tenho atração, eu não me oriento por essa visão, por esse óculos. Então, para com isso, sabe? É chato, é feio, é estranho quando a gente é comparado com alcoólatras ou dependentes químicos, porque não faz o menor sentido. E, principalmente, você que tem uma certa influência sobre outras pessoas, pare e pensa sobre o que você fala, sobre o tipo de discurso que você profere. Se você não concorda com a orientação sexual ali, simplesmente não propague o que você pensa de verdade para outras pessoas, não para mentir para si mesmo, mas para que o ódio não seja propagado em diversos níveis, em diversas dimensões para a sociedade, porque se eu, enquanto influenciador, eu tenho uma certa influência sobre outras pessoas, externo o que eu penso e coloco aquilo como uma verdade, outras pessoas que pensam igual também sentem-se no direito de manifestar essa opinião, entre aspas, que agride o outro. Eu boto entre aspas justamente por conta disso, porque se é uma opinião e ela agride o próximo, seja no lado heterossexual ou homossexual, esse extremismo, ele acaba deixando de ser opinião e se tornando um discurso de ódio. Porque eu, enquanto gay, posso não gostar de um heterossexual, por exemplo, mas eu não necessariamente vou atacá-lo em relação a isso. Eu respeito. E é sobre isso que o mês de junho fala, sobre respeito. Apesar das diferenças, apesar das divergências, dos diversos tipos de pensamentos, de orientações, de raça, de cor, enfim, do que for de classe social, o respeito é acima de tudo. O espaço do próximo é do próximo, o meu espaço é o meu espaço. Ah, uma coisa importante. Uma vez lá no trabalho, eu escutei de uma profissional que eu admiro muito, inclusive, a seguinte frase: empatia não é o simples ato de se colocar no lugar do outro, né? Quando de repente a gente está ali passando por algum tipo de problema, a gente se coloca no lugar do outro para ver como a pessoa normalmente agiria ou resolveria aquele determinado problema, aquela determinada situação. Mas você olhar com o olhar do outro, com a capacidade do outro. Ou seja, eu posso ser hoje, por exemplo, técnico audiovisual, sou analista audiovisual, então eu tenho conhecimento técnico sobre áudio e vídeo. Se de repente uma pessoa que está no nível mais baixo, talvez um assistente, talvez um estagiário, tem algum tipo de problema em relação ao audiovisual e não consegue resolver e dar um grande problema, eu me colocar no lugar dele, eu preciso me colocar e enxergar as capacidades que ele tem naquele momento. Não basta me colocar naquele lugar tendo o meu conhecimento técnico como analista audiovisual, mas eu me colocando no lugar dele, com a base dele, com o entendimento dele, com a ótica dele, com a experiência dele, com a capacidade dele. E aí sim, isso é empatia, tá bom? Então deixa aqui registrado meu vídeo.